Então, estamos gravando, mais nossa terceira semana de teoria dos jogos. E hoje a gente vai falar um pouco, gente, sobre a percepção, a construção de jogos eletrônicos com o uso do computador. Então, teoria dos jogos permite modelar e atacar diferentes possibilidades de jogos. E um tipo particular de jogo que a gente vai tratar hoje é um jogo que a gente tem de busca contra o adversário. Uma estratégia, né? Assim, quando tem um jogo competitivo, são jogos de tabuleiro, jogos. Você tem um adversário contra o outro, a gente vai mostrar como a gente consegue fazer com que eu programar um computador para jogar de modo que ele seja razoavelmente competitivo ou extremamente competitivo, se for o caso, contra um ser humano. Então, quando a gente fala de busca contra adversário, é o tipo de jogo, é um tipo particular de jogo. Eu estou pensando em jogos com 2 jogadores, rodadas, e sendo jogos soma zero. Soma zero a gente já falou na aula passada, é um jogo que se um ganha, o outro perde. E também são jogos de informação perfeita e observável. Então, eu olho para o tabuleiro, eu olho para a situação do jogo e eu tenho toda a informação que eu preciso. Eu posso não ter, talvez, a informação do adversário, certo? Mas eu tenho toda a informação possível. Então, como as máquinas são contra o ser humano, o xadrez, desde os anos 50, eu consigo programar uma máquina para ser um mestre, ela ser uma ótima jogadora de xadrez. E quando eu falo em ser mestre, eu não estou falando que é invencível, mas é um jogador de xadrez em um bom nível que é extremamente competitivo contra um ser humano. Quando eu falo em damas, Otelo, jogo da velha, nem se fala, eu consigo programar um computador que seja melhor que qualquer ser humano. Então, sempre vai ser um computador que ou vai ganhar o jogo, ou vai, numa disputa com o ser humano, chegar na situação de empate. Gamão, eu tenho um nível de campeão. Jogos um pouco mais avançados, como o Go, é um nível amador, certo? Então, eu não consigo retratar bem esse tipo de jogo. Então, vamos seguindo. Vocês estão vendo... Ah, sim, slide 4. Busca contra adversário. Então, jogos eletrônicos, eles simulam inteligência. Desculpe aqui. Tem ações bem definidas, de um ambiente extremamente acessível, certo? E é uma abstração, a representação simplificada de algo, de alguma questão real, alguma coisa que a gente modela de uma forma simplificada. Mas há algumas questões. Eu posso ter jogos, por exemplo, que são razoavelmente complexos. Então, se eu estou falando no jogo de xadrez, algum de vocês joga xadrez? Hein, gente? Ou conhece o jogo de xadrez? É do Wilson, Everlan, Gilmar, Indison. Um eco. Isabel, eu acho que ela me falou que jogava alguma coisa. Everlan já jogou muito, né? Pronto. Gilmar conhece, mas não joga. Mas assim, Everlan, você que conhece xadrez, né?
Quando você joga xadrez, você tem quantas possibilidades logo quando você começa a jogar? Tem várias, não? Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. É porque meu microfone não tá muito bom, não. Aí tem hora que ele funciona, tem hora que não. Tem várias possibilidades, assim, né? De jogadas. Depende muito de como que a pessoa vai sair, né? Tipo, cada peça que ele move vai ter uma certa quantidade de possibilidade de você finalizar o jogo rápido ou mais demorado. Vai depender muito de qual peça que ele vai mover também, basicamente. Sim, então, eu tenho várias possibilidades, várias formas de trabalhar o jogo de xadrez, não é isso? Aqui, assim, a gente pode contar por volta de 35 movimentos possíveis. Né? Se eu pensar que uma partida de xadrez envolve em torno de 25 jogadas por jogador, assim, uma partida típica, não é uma partida. A partida típica são 25 jogadas por jogador, teria 35 elevado a 50. Gente, isso dá uma quantidade de jogadas equivalente a 10 elevado a 154. Para a gente ter uma noção do que significa, não tem nem como a gente ter uma noção disso, certo? A gente não tem nem número a isso. 10 a terceira é 1000, 10 a sexta é milhão, 10 a nona é bilhão, 10 a 12 é trilhão, 10 a 15 é quatrilhão. Então, eu teria que desenvolver uma quantidade de possibilidades de jogada para entender o jogo todo de xadrez que não é possível. Não é possível a gente, como humano, desenvolver o jogo todo de xadrez até o final. Todas as possibilidades, a gente usa estratégias, né? E também não é possível para o computador desenvolver todas as possibilidades. O computador precisa gerar uma estratégia, certo? Ele não vai conseguir desenvolver tudo isso. Ah, professor, por que você está falando isso? Pronto, imaginem o jogo da velha. Quando você começa a jogar o jogo da velha, assim, quantas possibilidades de jogada você tem? Na primeira, você é o primeiro que joga. Quantas possibilidades de jogada você tem no jogo da velha? Hein, gente? Pensem aí. Quantas possibilidades? 9. Alô? Oi, pessoal. 9. Perfeito, Eduardo. 9 possibilidades. Você vai jogar. Você pode jogar aqui, 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 aqui. 9 possibilidades do quadrado. E quantas possibilidades, depois que você jogou, o seu adversário tem? Hein, gente? Eu tenho 9 casas, escolhi uma. Quantas sobraram para o adversário escolher? 8. Então, só na primeira rodada do jogo da velha, você tem 9 vezes 8, 72 jogadas possíveis. 72 combinações possíveis de jogadas, certo? Na primeira rodada do jogo da velha. Aí você vai para a segunda rodada. Eu escolhi uma, ele escolheu outra, sobrou 7 casas. Então eu posso escolher até 7 possibilidades diferentes. Eu escolhi. Quantas sobrou para o outro? 6. Então eu teria 9 vezes 8, 72. Vezes 7. Fazer aqui a continha.
9 vezes 8 vezes 7, 504 vezes 6, 3.024. Olha, um jogo simples, como o jogo da velha, você tem 3.024 possibilidades de jogadas, combinações de jogadas possíveis nas duas primeiras rodadas do jogo da velha. E a gente sabe que o jogo da velha só termina na terceira rodada. Então, pelo menos 3.000 possibilidades de jogada, você teria que analisar para escolher bem a primeira e a segunda jogada que você vai fazer no jogo da velha. Se eu for até a terceira rodada, eu teria. E assim, você pode ganhar. O jogador que começa a jogar, ele pode ganhar no passo dele na terceira rodada. Então, na terceira rodada, ele teria 5 possibilidades. Então, teria pelo menos aí 15.000 possibilidades que eu teria que analisar para eu escolher a melhor possibilidade para jogar o jogo da velha. Vocês entenderam esse cálculo, gente? Eu estou pegando a quantidade de jogadas possíveis que eu tenho na primeira rodada, a quantidade de jogadas possíveis do outro. Então, tenho 72 combinações, que é 9 vezes 8. Aí depois eu vejo na segunda rodada esse número vezes 7, então vezes 6, que dá 3.052. E aí, eu jogando, eu tenho mais 5 possibilidades de casas, 15.120. E eu sei que eu ganho, se eu fizer uma estratégia razoável, eu ganho na minha vez, na terceira rodada. Então, pelo menos, para jogar o jogo da velha, seria 15.000. Mas eu consigo colocar isso no computador, o computador consegue calcular isso de uma forma muito rápida. Porém, se eu estiver pensando em jogar um jogo como xadrez, eu não consigo fazer isso, porque 10 elevado a 154 possibilidades de jogadas. É o número 1, seguido de 154 zeros. Não tem computador criado até hoje que consiga calcular todas as possibilidades possíveis no jogo de xadrez. Vocês conseguem perceber isso? Hein, gente? Estão acompanhando esse raciocínio meu? Estão aí calados? Ah, estão acompanhando, ótimo. Perfeito. Então, a gente consegue entender que o jogo de xadrez ele é um jogo complexo. Certo? E se eu falar do jogo tipo damas ou outro, são jogos que são possíveis a gente desenvolver. Né? O jogo mais simples que normalmente a gente fala é o jogo da velha. Eu vou ter aí algumas dezenas de milhares de possibilidades possíveis. Se eu gerar toda a árvore do jogo da velha. Certo? Mas jogos como xadrez, como xadrez, a gente não consegue, são muitas possibilidades. E eu vou ter jogos como dama, gamão, que eu vou ter uma quantidade de possibilidades que é um pouquinho maior do que o xadrez, mas desculpa, um pouquinho maior que o jogo da velha, bem menos que o xadrez, um pouquinho maior que o jogo da velha, mas que eu consigo desenvolver a quantidade, os passos possíveis. Eu tenho a incerteza em face ao outro jogador. Certo? Pode não ser a possibilidade. Então, eu vou ter que te mutar. Pronto. Alô, estão me ouvindo? Eu tive que mutar isso, porque acho que tem algum barulho aí estranho. Então, num jogo, eu jogo pensando que você vai jogar, eu tenho certeza, eu não sei o que você vai jogar.
E isso vai fazer com que a gente tente escolher uma estratégia que faça sentido. A gente vai mostrar um pouco sobre a estratégia que a gente vai escolher. Certo? Eu tenho certeza face ao que o outro jogador pode jogar. Né? Eu vou ter que escolher uma estratégia que faça sentido a minha escolha. A gente vai mostrar um pouco sobre isso. Eu posso não precisar desenvolver todas as possibilidades, assim, porque vão ter casos que vão ser muitas possibilidades. E mesmo no xadrez, a gente vai tentar desenvolver algumas possibilidades. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Eventualmente, por exemplo, tem jogos que eu vou conseguir desenvolver. Olha, eu consigo desenvolver o jogo até 10 rodadas para frente, só que o jogo só termina em 20 rodadas para frente. Então, eu tenho que ter uma estratégia adequada para ter um sentimento, vendo 10 rodadas para frente, que me diga o que eu vou jogar. Vocês já fizeram disciplinas ligadas à programação, não foi? Hein, gente? Quais foram as disciplinas que vocês já fizeram? Lógica de programação, estrutura de dados. Como é que vocês estão aí no curso? Para ter uma ideia. Todos da área técnica. Ótimo. Então, visualizem, gente, o que é essa forma de jogar busca contra o adversário. A ideia de você programar o jogo de busca contra o adversário é a ideia de você ter um algoritmo, um conjunto de passos que você consiga desenvolver um comportamento que eu diria que ele é um comportamento visto como inteligente. Se você vê um computador jogando jogo da velha, o computador jogando damas, e ganhando de você, e você joga razoavelmente bem, você vai pensar que é um comportamento inteligente, né? A gente tende a pensar com comportamento inteligente. Na verdade, a estratégia a gente pensou antes, a gente vai passar essa estratégia para o computador e ele vai seguir isso de uma forma cega, né? E isso vai fazer com que isso pareça ser algo inteligente, embora não seja. É só uma estratégia de jogo. Certo, gente? Ótimo, então vocês desenvolveram um jogo, né? Bom isso. Bem, gente. Só um minutinho. Então, a gente vai tentar desenvolver pensando nessas possibilidades, né? E para isso, eu tenho que formalizar as coisas, eu tenho que colocar as coisas de um jeito objetivo, certo? Isabel, qual foi o jogo que vocês desenvolveram? Como foi esse jogo? Cada um desenvolveu um tipo de jogo diferente. Me diga aí. Professor, no caso da minha equipe, eu não sei como é que o outro pessoal fizeram, mas no caso da gente, a gente procurou um que fosse um pouco mais fácil. Quer dizer, o professor nos orientou a fazer um de RGP Make. Vai, Micael. Como é que era o jogo? Me explica. No caso. Dá para ouvir, hoje a internet não tá legal.
Não, mas eu tô te ouvindo, pode falar. Ah, dá pra ver que a internet aqui tá travando. No caso do jogo da minha equipe, a gente fez um RGP meio que baseado galeria, numa galeria uma galeria, né, com fotos, né? Aí Hum. tinha que encontrar a chave para poder entrar dentro do jogo, aí passava por algumas perguntas para poder passar para o próximo nível. Tá. Era um jogo, era um RPG que você tinha que fazer tarefas e você ia avançando de níveis, é isso, né? Isso, aí os demais eu não sei como foi que eles fizeram a parte deles, né? Dos outros alunos. Elan, Edu, Wilson, Gilmar, só falar. Vocês querem falar alguma coisa? No meu caso, eu, tipo, fiz alguns mini joguinhos, né? Tipo, para praticar, tipo aquele. Fiz um de pega moedas, um joguinho que o personagem fica andando pelo mapa caçando as moedinhas. E para essa disciplina de jogos digitais que a gente fez, eu fiz um. O nome do jogo foi até My Life Programs. Minha vida de programação, mais ou menos tipo assim. Basicamente o personagem, ele era um joguinho de RPG, né? O personagem, ele tinha que encontrar as peças para formar um computador para destruir os alienígenas que invadiram a Terra. E aí, para destruir eles, precisava de umas peças de computador. Aí ele ia procurando essas peças para montar o computador. Basicamente isso, o jogo que eu fiz. E eu também já fiz o jogo da velha. E eu tenho até pronto aqui. Basicamente isso. Ah, ótimo, legal. Mas assim, gente, o jogo da velha que você fez, você jogava contra o computador? Ou você jogava um contra outra pessoa? É um contra o outro. Eu não consegui colocar a inteligência para poder jogar Pronto. contra a máquina ainda não. Então, é isso que a gente vai fazer hoje, né? Assim, então, assim, porque o jogo que Isabel e Gilmar fizeram é um jogo que você vai seguindo tarefas. Então, se você completou tarefa, o algoritmo viu que você completou tarefa, passa outra tarefa. Beleza. Jogo da velha, uma pessoa contra a outra, você consegue, por exemplo, fazer com que eles joguem e ver. Uma coisa que você precisou é ver se o jogo terminou, não foi isso, hein, Everlan? Se Isso, eu, professor. você precisava ver que Exato. o terminou. Então você já estava no meio do caminho para fazer um computador jogar contra você. Porque é o seguinte, uma das coisas que eu tenho que fazer é poder avaliar o jogo, avaliar o estado atual do jogo. Então, eu tenho o estado do jogo, no caso, jogo da velha. Eu tenho as 9 posições. Começo com as 9 posições em aberto. E aí, ou computador você joga, inicialmente você joga, até para ser um pouco mais justo, senão nunca vai ganhar no computador. Mas você nunca vai ganhar no computador com essa estratégia. De qualquer jeito. E aí você tem o estado a cada posição avançando. Você tem o estado a cada posição que o jogo vai avançando. E o estado final, que é as posições que o jogo acaba. Né? Você tem as jogadas que são permitidas em cada etapa, em cada rodada. Você tem o que é permitido você fazer ou não. Então você tem que saber o que você pode fazer. Porque isso vai dizer como você vai tomar a sua posição. Certo? E você tem o que a gente chama de uma função de utilidade, que na realidade é a mensuração
do estado atual do jogo, certo? Eu saber se aquele estado é final, por exemplo, estados finais dos jogos, mas eu também posso ter como função de utilidade uma função que me diga quanto que eu tenho naquela rodada. Se eu estiver falando para mim de jogo de damas, da minha função de utilidade seria a quantidade de peças que eu capturei do adversário, por exemplo. Certo? Bem, e a gente vai resolver o problema de busca contra o adversário, de gerar todas as possibilidades e ganhar dele. A gente está programando o computador para ganhar de um adversário com um algoritmo chamado Minimax. E como é que funciona isso? Eu vou tentar aumentar a melhor função de utilidade possível, o melhor payoff. O que é a função de utilidade possível? O meu placar tem que ser o mais positivo possível para mim. Sabendo que o adversário vai tentar minimizar a função de utilidade. Vai tentar fazer com que o meu placar seja o pior possível, porque aí o placar dele vai ser o maior possível. Certo? Então, a ideia é, eu sou o max, o adversário é o min. E eu faço uma busca em profundidade. Vocês chegaram a ver árvores em estrutura de dados? Pronto. A gente vai gerar uma árvore. E a gente vai buscar dentro dessa árvore. Então, aqui eu gero uma árvore de possibilidades. Certo? E aí eu vou tentar... Eu vou jogar aqui, o outro vai jogar tentando me bloquear. Qual é a tentativa de bloquear do min? Ele vai colocar sempre... Ele não vai colocar, por exemplo... Se eu bloqueio o X aqui no canto superior esquerdo, ele não vai escolher como jogada colocar o círculo no canto inferior direito, porque isso dá para mim, por exemplo, uma possibilidade de ganhar em outras posições. Então, ele vai... Desculpe, no canto inferior direito, ele pode até jogar, mas não vai jogar na segunda linha, na última coluna, porque eu não bloqueio o X. Se eu colocar exatamente aqui, onde eu marquei esse ponto, vocês estão vendo o ponto que eu marquei, gente? Pronto. Se eu jogar o círculo nesse ponto, ele não bloqueia a possibilidade de X ganhar. Certo? Então, aí você vê, ele jogou em 3 jogadas que bloqueiam jogadas do X. Certo? Aí eu tenho que maximizar. No caso, eu vou escolher uma jogada, por exemplo, como essa daqui, porque ela me possibilita tentar ganhar, certo, gente? E no final, eu vou procurar chegar num estado como esse. Esse aqui é um estado ganhador. Tá vendo aí? Eu tenho um XXX na diagonal. Certo? Enquanto o min vai querer me arrastar para esse estado aqui. Que é um estado em que ele ganha. Mas, na realidade, gente, se vocês jogarem bem o jogo da velha e o algoritmo for desenvolvido corretamente, o estado que vocês vão chegar vai ser esse daqui, ó, um empate. Porque um bom jogador humano contra um bom computador, eles só vão levar para o empate, porque um vai bloquear o outro e ninguém vai ganhar. Isso se tratando do jogo da velha, porque é um jogo muito simples e todo mundo consegue
trabalhar com o jogo. Certo? Ok até agora, gente? Pronto. Isabel, eu vou deixar essa mensagem orientando vocês quanto à atividade dessa semana, no sábado. Fique tranquila. Bem, então a ideia é a gente aplicar o algoritmo Minimax. Eu gero a árvore inteira de jogadas até os estados terminados, os estados que o jogo terminou. E aí eu escolho a jogada que vai ser uma jogada que vai me levar a um estado terminal, assumindo que o outro vai escolher uma jogada que vai levar a um estado terminal que é favorável a ele. Certo? Então, a ideia basicamente é essa. Eu calculo a função minimax para cada rodada, para cada jogada possível, para cada nó da árvore, pensando, se for um nó terminal, vai ser a função utilidade daquele ponto terminal. Se não, eu vou escolher uma jogada, pensando que é a melhor jogada para mim. E o meu adversário vai escolher uma jogada pensando que é a melhor jogada para ele. Certo? Então, por exemplo, estão vendo aqui, gente, o max e o min. Todos vocês estão vendo o slide? Eu tenho aqui 3 rodadas, certo, gente? Isso aí é muito simples para a gente pensar. O que eu ganho é tendo o melhor placar, certo? E aí o que acontece? Eu desenvolvo a árvore, todas as jogadas possíveis, e eu calculo de baixo para cima. Eu vou calcular sempre de baixo para cima. Por quê? O que é que eu tenho aqui embaixo? Aqui embaixo eu sei os resultados possíveis. Eu tenho todos os resultados possíveis. Ok? Hein, gente? Então, uma vez que eu tenho todos os resultados possíveis, eu vou pensar aqui agora como é que a coisa funciona. Olha, o min, ele vai escolher qual jogada que vai ser pior para mim no nó B. B1, B2 ou B3? Hein, gente? O min vai escolher B1, B2 ou B3. Não, o min quer jogar a pior jogada para mim, velho. Se ele jogar B2, ele tá me dando 12 pontos. B1, exatamente. Que ele vai jogar a jogada que vai me dar 3 pontos. Então, gente, eu sei que se eu jogar A1, eu vou ganhar no máximo 3 pontos, porque mim não vai deixar eu ficar com 12 pontos. Certo, gente? Já se eu jogar A2, eu vou para o estado C. Em C, eu tenho C1, C2 e C3. Mim vai escolher quem? C1, C2 ou C3? Hein, gente? C1. Porque mim vai escolher me dar, no máximo, 2 pontos. Certo, gente? E então, eu sei que se eu escolher aqui, eu vou ficar com 2 pontos somente. E se eu jogar A3, eu vou
conseguir quantos pontos no máximo, se eu jogar A3, que eu vou para o estado D, vai ser D1, D2 ou D3. D3, e aí o que acontece? Sendo D3, eu vou ter só 2 pontos. Então, agora, gente, A consegue escolher melhor. Ele consegue escolher qual jogada, A1, A2 ou A3. A1, exatamente. Porque se eu jogar A1, eu sei que eu vou jogar A1 e vou obter 3 pontos. Certo, gente? Imaginem que eu estou jogando contra uma pessoa que não sabe nada do jogo, que não vai jogar de forma inteligente. Qual jogada que vocês fariam? A1, A2 ou A3? A3, porque se ela jogar ruim, ela não vai perceber que em eu jogando A3 no estado D, ela não vai escolher jogar D3. Ela vai escolher jogar talvez D1, e aí eu posso ficar com 14 pontos. Mas o minimax é feito pensando que o seu adversário é inteligente. Certo, gente? Então, é um algoritmo que funciona quando o adversário é bom. Ele vai te levar no melhor estado. Mas, por exemplo, se você estiver jogando o jogo da velha, o estado que o minimax leva, assumindo que o jogador que está do outro lado é bom, é o empate. Mas, se o jogador não for bom, eu posso escolher um caminho que vai me levar à vitória. Então, isso depende muito do jogador. Mas a questão é, o minimax ele foi feito assumindo a premissa que o jogador humano é um jogador bom. E se ele for um jogador não tão bom, aí o minimax é melhor ainda, porque ele vai te entregar um resultado melhor. Vocês conseguem perceber isso, gente? Hein? Ótimo, pessoal. Então, aí a função minimax. Eu vou escolher aquele que me dá o maior valor. Certo? Assumindo que eu quero maximizar. E o outro vai escolher o que me dá, o menor valor, assumindo que o outro quer o pior para mim. Certo? Basicamente isso. Ele é impraticável quando você tem um jogo mais complexo, um jogo que tem muitas rodadas, e em cada rodada tem muitas possibilidades. Por quê? Porque a árvore vai ficar grande, porque a árvore é a combinação da quantidade de rodadas e a quantidade de possibilidades. E aí eu teria que usar alguma técnica para cortar isso. Certo? E a gente chama essa técnica de alfa-beta. E a ideia basicamente é: eu não vou acender vela boa para defunto ruim. Basicamente, como a gente define a técnica alfa-beta. Se algum lugar ali eu já vi que vai me dar ruim, eu não vou desenvolver aquele lugar. Certo? E aí o que acontece? Você consegue jogos que você não consegue chegar no estado terminal. Quando você usa alfa-beta, talvez você chegue no estado terminal, ou talvez você incremente, você avance mais no jogo. Certo? Estão entendendo isso, gente? E aí, pessoal? Sim. Ótimo. Então, mas vamos ver isso na prática, certo, gente? Eu gosto de ver isso na prática. Então, por exemplo,
Ali eu estou naquela, no alfabeto é o mesmo exemplo, certo, gente? Exatamente o mesmo exemplo. O que é que eu assumo aqui? Que o B vai tentar minimizar e o A vai tentar maximizar, certo, gente? Aí eu vi, ó, o melhor valor de mim é 3. Aí eu trago 3 para cá. Quando eu ver aqui o 12, não vou desenvolver ele aqui. A 8, ok, continua o 3 aqui, beleza. Certo, gente? Até aqui não mudou nada, mas observe essa aqui, eu vou para o C. 2. C minimiza, né, gente? C vai te dar algum valor maior que 2, já que eu minimizo. Esse valor aqui, 2, pode mudar para se aqui na frente tiver 5 ou 7, ele vai mudar para 5 ou para 7? Hein, gente? Não, né? C minimiza. Então, eu sei que vai ser ou 2, ou vai ser o quê? 2 ou menor que 2. Não é isso, gente? Então, eu não preciso desenvolver mais nada dessa árvore aqui. Porque o A já tem uma opção que vai dar 3 para ele. Então, não desenvolvo 2 nós a árvore. Certo? Aí eu vou para cá, olha, 14. Beleza. Eu posso escolher o 14. 5, posso escolher o 5, que minimizou. 2. O problema aqui é, se esse 2 aqui, como ele está muito na frente, eu não vou ter corte aqui. Mas esse 2 que está aqui no começo, faz com que eu corte essa possibilidade aqui na árvore. Certo? Bem, então o que acontece? Eu posso ter uma árvore que, a depender de como seja jogado na árvore, vão ter nós que eu não vou calcular. Qual é o impacto disso? Hein, gente? Isso depende. Uma vez eu programei um jogo chamado Calá, que era um jogo africano. E esse jogo, usando o Minimax, eu conseguia gerar 9 rodadas. Avancei rodadas. Eu calculava 9 rodadas, dava um tempo mais ou menos de 1 minuto para o computador calcular e poder jogar. E era uma jogada razoável. Certo? Quando eu coloquei a poda alfabeta para aquele jogo, eu consegui cortar muitas possibilidades. Aí eu consegui avançar para gerar 18 rodadas. Com 18 rodadas, jogar contra um computador que está pensando 18 rodadas para frente, o computador ficou muito mais competitivo. Com 9 rodadas, eu ganhava mais do computador. Com 18 rodadas, era muito mais difícil eu ganhar. Porque ele conseguia antever mais passos. Vocês conseguem entender isso, gente? Perfeito. Então, a ideia da poda alfabeta é justamente essa, olha. Aqui, por exemplo, eu maximizo 3, eu minimizo, eu maximizo, então eu vou escolher o 3 aqui, eu minimizo, tem 5 aqui. Se eu minimizo, já tenho, eu não vou desenvolver aqui, porque eu vou minimizar, vou escolher o 3 em vez de 5 aqui. Então, eu vou seguindo por esse caminho. Aqui, o primeiro nó deu 0. O mínimo vai ser pelo menos 0. Então, não adianta eu desenvolver nada desse lado de cá. Certo? Aqui, o primeiro nó deu 2. Aqui eu já tenho 3. Não adianta desenvolver nada
para cá para frente. Então, eu vou cortando o que eu não preciso desenvolver na árvore. Certo? A poda ela não vai afetar o resultado final e eu consigo reduzir bastante. Certo? Eu reduzo bastante a quantidade de passos que eu tenho que calcular. Certo? A função de... Mas, gente, nós temos um problema. Quando eu consigo gerar até o estado final, eu sei o estado final, eu sei se é um estado ganhador ou vencedor. Mas se você estiver, por exemplo, jogando damas, ou xadrez, ou jogando buraco, um jogo de cartas, por exemplo, você pode, a depender do jogo, não conseguir gerar até o estado final e precisar saber se você está bem ou não. Se você está jogando damas, como é que você sabe que você está bem jogando damas? Hein, gente? Como é que você sabe que você está bem jogando damas? Se eu estiver ganhando muitas partidas. Se estiver ganhando muitas partidas. Não, se eu tiver com, sei lá, com mais peça de que o meu adversário, aí eu tô melhor do que ele, Você tá basicamente. Ou então, se eu tiver mais dama do que fizer mais dama do que o adversário. Então você pode contar, por exemplo, a quantidade de damas que você tem no tabuleiro e a quantidade de peças capturadas, certo, gente? Então você pode dar pesos, de tipo assim, olha, se eu tenho uma dama, é como se eu tivesse 10 pontos. Se eu tenho 3 peças capturadas, 10 pontos da dama que eu tenho, mais as 3 peças, 13 pontos. O outro só tem 2 peças capturadas, eu tenho 13 pontos. Ele não tem nenhuma dama, tem 2 pontos só das 2 peças capturadas. Certo, gente? Então, você consegue criar uma função que você avalia quão bom é o adversário. Certo? Então, você cria uma função que você avalia quão bom é o adversário. Ok, pessoal? Então, aqui, gente, uma função de avaliação para o jogo da velha. Eu posso avaliar, por exemplo, quantas possibilidades de ganho eu tenho. Aí eu estou medindo a partir da bola, do O. O tem 5 possibilidades na primeiro quadro de jogo da velha. No segundo quadro, e o X tem 6 possibilidades. Então, eu posso dizer que, do ponto de vista do X, se eu tiver mais possibilidades que o O, eu estou bem. Então, 6 menos 5, 1. Estou melhor do que o O. E o que eu quero fazer? Eu quero reduzir as possibilidades dele e aumentar as possibilidades minhas de ganhar. Certo? Aqui, nesse exemplo aqui, segundo exemplo, eu tenho embaixo, o X tem 5 possibilidades de ganho. Ele pode fazer uma diagonal, pode fazer por baixo, por cima, a primeira coluna e última linha, pode fazer a coluna do meio e a linha do meio. Então, tem 5 possibilidades. O O tem primeira linha, segunda linha, não, primeira linha, a última linha, primeira coluna e a última coluna. Ele tem 4 possibilidades. 5 menos 4, 1. Certo, gente? E se eu fizer isso, por exemplo, quantas possibilidades tem o X aqui, gente? Nesse que eu desenhei.
Hein? 3. 3. O X tem 3, vamos ver? Uma, duas, três. Tudo que for 4. Não é isso? É, só 3. Não, fiz 4 aí. Que ele pode jogar ali por cima. Ele ainda não tem X ali, mas ele pode fazer. Então ele tem 4 possibilidades. Então eu tenho 4 menos. Quantas possibilidades tem o O? Uhum. Uma, duas, três, quatro. 4 possibilidades, né? Então, eu vou dizer aqui que está mais ou menos equilibrado a função de avaliação para esse quadro ela é 0. Porque o X tem 4 possibilidades, o ciclo tem 4 possibilidades. Certo? Tá claro, gente? Ou seja, dentro dessa possibilidade que você trouxe aí, o resultado é 0. Ninguém ganha. Não, não é que ninguém ganha, mas assim, o que é que a função de avaliação me diz? Se aquele estado é um estado interessante. Eu tenho 4 possibilidades do X ganhar, 4 possibilidades do zero ganhar. Entendeu? Então, entre esse estado aqui por exemplo, esse estado aqui, esse daqui, ele é mais interessante para o X, entendeu? Do que esse estado daqui. Você entendeu isso? Entendi. Não foi porque eu fiz uma analogia, mas não é a questão do resultado, é a questão das possibilidades. Professor, só uma coisinha aqui. Mas nesse daí o X também não teria, no caso, o X não teria 5 possibilidades de ganhar, porque ele também poderia jogar nessa outra vertical. Não, ele joga numa vertical, joga nas duas horizontais e nessa horizontal aqui. Ah, não, ele poderia jogar. Não, ele poderia jogar, sabe aonde? Eu não calculei. Você tá certo. No caso é 5. 5, porque ele poderia jogar aqui, ó. Exatamente. Aí mesmo. Então seria 5 menos 4. Você tá certo? Isso. Que dá 1. O que é ótimo que se você está corrigindo o professor, é porque você está prestando atenção. Então, 5 menos 4, que dá 1. Certo? Bem, pessoal. Então, eu vou usar a função de avaliação, por exemplo, para gerar. Eu não preciso necessariamente gerar até o estado final. Eu uso a função de avaliação e uso ela como uma métrica para me dizer se a jogada é boa ou não. Certo? E aqui está no exemplo do jogo da velha, mas só para exemplificar, porque o jogo da velha tem tão poucas rodadas que não faz muito sentido você usar a função de avaliação. Se tiver um jogo que tem várias rodadas, tipo xadrez, gamão, damas, faz muito sentido você usar a função de avaliação. Certo? Então, você define, olha, eu consigo avançar uma certa quantidade de passos, baseado no tempo de espera razoável para o computador jogar, e aí eu uso uma função de avaliação. A ideia basicamente é essa.
ok? No xadrez isso é muito ruim, né? E se eu estiver pensando, por exemplo, em 4 rodadas, 4 rodadas dá 1 milhão de possibilidades. 4 rodadas, 4 lances equivale a um novato humano. Um PC típico, eu teria que fazer 8 rodadas. Né? E se eu estivesse falando no nível de 12 rodadas, é o nível de um Kasparov, que é um dos mestres campeões mundiais de xadrez, ou do Deep Blue, que foi um computador que ganhou do Kasparov. Você me pergunta, como é que é possível o computador ganhar do Kasparov? Ele usou alfabeta? Não. Também pode ter alfabeta ali. Mas quando eu trabalho com essa quantidade imensa de possibilidades de jogo, 12 rodadas, eu vou ter que, no xadrez, que vai dar 12 rodadas, vai dar 35 elevado a 12. Isso aí vai dar mais ou menos aí 10 elevado a 20 ou 30 possibilidades. Então, um seguido de 20 zeros, por exemplo, um número muito grande de rodadas. E como é que eu resolvo isso? Hein, gente? Eu resolvo isso usando heurísticas. Né? E nós temos também jogos que têm acaso, que têm uma certa imprevisibilidade. Jogos que usam a dama. Damas, por exemplo. Então, se eu jogar um dado, esse dado vai me dizer a quantidade de casas que eu vou jogar, por exemplo. Então, eu usar uma árvore de jogo não vai resolver, porque eu tenho uma probabilidade. Aí, como é que a gente resolve isso? Eu vou ter acaso, eu vou ter que pensar baseado se o dado der 6, se o dado der 5, se o dado der 4. E aí eu vou incorporar isso à minha jogada. E eu tenho probabilidades, e eu vou tentar escolher a jogada que vai me dar o maior ponto com a maior probabilidade. Eu vou ter que casar as duas coisas, né? Então, tipo assim, eu tenho o passo do Max, o dado, que vai dizer qual foi qual a possibilidade de jogadas agora, a partir dos dados, e o passo do Min, o dado, o passo do Max, até chegar ao estado terminal. Então, é algo um pouco mais desafiador. Certo, gente? Então, hoje, eu espero que vocês tenham entendido o funcionamento básico do Minimax, né? A ter entendido como é que a gente desenvolve o computador para jogar. Em jogos com acaso, a gente vai ter que trabalhar com probabilidades. E eu vou ter que várias probabilidades ou rodadas. E eu apenas posso estimar o que é que a gente pode calcular. Ok, pessoal? Tá ok até agora? Como é que vocês estão? Qual é o retorno que vocês estão dando aí do curso? O que é que vocês estão achando desse curso, gente? Hein? Ele fala da sua disciplina ou do curso geral? Da minha disciplina. A minha eu consigo perceber que traz muito do que a gente já de alguma forma conhecia,
né? Quando se traz a questão da dama, quando se traz a questão do xadrez, quando se traz alguns jogos que a gente tinha uma visão, né? E ele pode ser como é, abordado de uma forma educativa e com as ferramentas da tecnologia de hoje, para poder conseguir saber como é que isso pode ser utilizado de uma forma pedagógica, né, dentro de sala de aula, trazendo com os requisitos de ferramentas, como de algumas linguagens de programação que a gente já utilizou para saber de como a gente pode fazer essa adaptação, ou melhor, levar um jogo, mostrar um jogo simples que a pessoa já conhece na forma prática, mas que talvez não, pelo conhecimento que ainda não tem de uma linguagem de programação, não saberia como colocar em prática nesse quesito, né? Mas acho muito interessante. Certo. Pessoal, eu vou preparar uma atividade presencial para vocês fazer. Vocês vão trabalhar conceitos de teoria de jogos. Eu vou dar duas opções nessa atividade prática. Ou trabalhando os conceitos aí dos jogos do Nash, é, trabalhar com jogos que possibilitem você pensar em termos de dilema do prisioneiro, equilíbrio de Nash, são os assuntos que a gente abordou na semana 2, ou os assuntos que a gente está abordando hoje de teoria dos jogos com o Minimax, certo? Então, vou dar essas duas atividades e aí vocês podem escolher qual das duas vocês vão trabalhar. Vai ser algumas questões para vocês pensarem um pouco sobre uma situação, problema e como é que você resolve essa situação usando ou uma coisa ou a outra, certo? Eu espero que vocês estejam acompanhando bem o curso e que vocês estejam bem, assim, com a disciplina. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Alguma outra questão? No sábado é presencial. E aí os tutores vão trabalhar essa atividade, certo? Eu vou estar alocado, disponível para interagir com eles, mas via as tutorias, como vocês fazem já nas Ô, disciplinas, ok? ô, professor, me tira uma dúvida. Essa aula presencial, ela só pode ser em um turno? Como é uma avaliação, ela é feita sempre acho que no turno da manhã, de acordo com a regra da licenciatura. Isso aí está estabelecido. É. Porque geralmente as aulas pela manhã, dia de sábado, sábado é comercial ainda. E aí eu sempre questionei isso, porque as aulas sempre dia de sábado, e muitas vezes você não pode faltar ao trabalho, porque, né, é mais complicado. E às vezes dá para ir à tarde, você trabalha até 1 hora, dá para ir à tarde. E isso nunca foi respondido. Acho que seu, seu, Quando eu seu, podia ir pela manhã, e aí depois que eu não podia ir mais, eu não podia mais fazer atividade nenhuma pela manhã, porque eu sou de Salvador e o meu polo é em Simões Filho. eu acho que E aí, você e eu li alguma coisa que o sábado, essa aula dia de sábado, ou em algum momento, é, é, é o sábado, é para atividade, possa ser pela manhã ou pela tarde. eu vou trazer essa questão para coordenação, viu, Ibson? Mas, ok, A disciplina anterior mesmo, muitas delas eu acabei, nos últimos tempos, não podendo ir justamente por isso. certo. Eu vou trazer essa questão para coordenação. Ok, então, pessoal, então, acho que terminamos por hoje. Qualquer dúvida, me mandem mensagem ou acessem aí o meu e-mail ou pela tutoria, vocês também conseguem falar comigo, certo? Boa noite e até o sábado.
Beleza, valeu, pessoal. Boa noite. Até.